Pode tudo. Oferecimento Drogaria Globo. Estamos em novembro e esse é um mês também dedicado à conscientização sobre o diabetes. É o Novembro Azul. Dados do Atlas do Diabetes mostram que 537 milhões de pessoas entre 20 e 79 anos de idade têm a doença em todo o mundo. E essa é uma doença crônica em que o corpo não produz insulina ou porque há uma má absorção da insulina pelo organismo. Então, para a gente entender mais sobre esse tema, nós convidamos aqui o endocrinologista, o Dr. Martinho Nunes. Ele já está aqui no nosso estúdio e vai explicar melhor para a gente esse tema, né? Tudo bem, doutor Martinho? Seja bem-vindo aqui novamente ao Vida Saudável. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Agradeço o convite da TV Cidade Verde para a gente estar podendo falar de um tema tão importante que é o diabetes. Lembrado agora, mas que está presente na nossa vida durante todo o tempo. E a gente poderia começar já a nossa conversa tentando entender qual é a diferença entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Perfeito. Na verdade, existem algumas diferenças, mas fundamentalmente a gente tem no diabetes tipo 1 uma ausência na produção de insulina. E para caracterizar o diabetes tipo 1, na verdade é uma doença autoimune em que as células do pâncreas deixam de funcionar e de produzir a insulina de uma maneira adequada. Embora existam outras causas que podem levar a essa ausência de produção de insulina, para ser o diabetes tipo 1, ela é caracteristicamente uma doença autoimune, como o corpo estivesse atacando o próprio corpo. Já no caso do diabetes tipo 2, é uma causa mais complexa, mas talvez o passo fundamental para acontecer o diabetes tipo 2 é a resistência à insulina, é a dificuldade da ação da insulina nos tecidos do corpo. E isso pode acontecer por vários motivos, e não é essa a única causa, mas talvez ela esteja presente na maioria dos casos do diabetes tipo 2. E a insulina, ela é importante no nosso corpo por quê? Para que ela serve? Perfeito. Começar, a insulina é essencial para a nossa vida. Ela é um hormônio que a gente chama anabólico. É uma substância que, entre outras coisas, ela tira o açúcar do sangue e leva para dentro da célula, para a célula funcionar. E esse funcionamento vai fazer crescer músculo, crescer gordura, o nosso crescimento e desenvolvimento de maneira geral. Então, a insulina ele tem um grande papel e, basicamente, esse papel está em tirar o açúcar e outras substâncias do sangue, levar para dentro da célula e, com isso, você ter o funcionamento normal do organismo. E quando a gente fala de açúcar, a gente fala de energia. Isso. Então, é como se ele tirasse... como não? Né? De fato. Tira a insulina, ela ajuda, tira o açúcar do nosso sangue. Isso. E leva para dentro da nossa célula para ela ter energia para o nosso funcionamento vital do nosso corpo. Exatamente isso. Exatamente isso. Esse é o papel fundamental dela, embora ela tenha outros papéis secundários. Se a gente for pensar no papel fundamental e justamente no que o defeito leva ao diabetes, é justamente nesse processo da entrada do açúcar do sangue. Então, resumindo, o tipo 1, a pessoa não produz a insulina. O pâncreas, que é um órgão do nosso corpo, ele não produz a insulina. Exatamente. E isso acontece em que fase da vida? Pode ser em qualquer fase da vida? Pode acontecer em qualquer fase da vida, mas ela é muito mais comum na infância e no adulto jovem. Por isso que, antigamente, quando a gente via esses dois tipos principais de diabetes, a gente pensava no diabetes tipo 1, aquele diabetes que acontecia mais cedo, que era da infância e adolescência, e aquele diabetes tipo 2, que era o diabetes que acontecia na pessoa adulta mais idosa. Só que com o passar do tempo e o entendimento melhor com relação ao funcionamento e ao processo que leva a isso que a gente falou, a gente percebeu que tanto na criança e no adolescente a gente pode ter o diabetes tipo 2, porque cada vez mais está tendo problema de obesidade, coisas que levam essa tal resistência à insulina, como também a gente tem o diabetes tipo 1, que pode acontecer no adulto, inclusive na pessoa idosa. Qual que a gente pode evitar? Então, na verdade, o que a gente pode evitar é o tipo 2. Só que mesmo a questão... Ele está ligado a má hábitos? Está ligado ao sedentarismo, está ligado à má alimentação, o ganho de peso, a obesidade, mas não é só isso. Por mais que a gente diga, a gente tem esses fatores que a gente consegue modificar, ou seja, ter uma vida mais ativa, praticar esporte, ter uma alimentação mais saudável, tem também o caráter genético muito importante, ou seja,
Tem pessoas que têm um histórico familiar tão importante para o desenvolvimento do diabetes tipo 2 e isso faz com que, mesmo ela tendo uma vida saudável, acabe desenvolvendo a resistência à insulina. Bom, doutor Martinho, eu queria aproveitar para a gente fazer o nosso quadro Sim ou Não, que é um quadro que a gente tem aqui, que vocês já sabem, né, que são nossos telespectadores. A gente coloca a enquete no nosso Instagram, faz a pergunta, mitos e verdades, tipo isso. E aí você responde e o doutor Martinho aqui vai dizer se a gente conseguiu acertar ou não. Então vamos para a primeira pergunta, pode ser? Ó, a plaquinha já está aqui, tá, doutor? Tá bom. Então vamos lá, coloca a primeira pergunta, por favor, da nossa enquete. Ó. É possível ter diabetes e manter uma vida saudável? 96%, né, das pessoas que nos seguem no Instagram disseram que sim, 96%, e 4% diz que não. E aí, pode ou não pode? Então, eles estão totalmente corretos. Acertaram. A gente sim pode e deve manter uma vida saudável tendo diabetes. Na verdade, a ideia é justamente estimular a ter uma vida mais saudável, a praticar melhores hábitos, a ter uma alimentação melhor pelo fato de ter diabetes. Mas não é só por isso que a gente faz. Na verdade, é uma coisa que eu sempre gosto de falar para os nossos pacientes, é que ter o diabetes não significa que por conta do diabetes eu vou ter um hábito saudável. O hábito saudável é bom para todo mundo. Quem tem e quem não tem, né? Quem tem e quem não tem. Então, muitas vezes o paciente sente aquele choque, aquela questão de ser orientado a mudar alguns hábitos, mas não é pelo diabetes, é porque o hábito saudável é bom para todos nós. Então vamos para a nossa segunda pergunta, pode colocar no ar. Diabetes do tipo 1 é mais grave do que do tipo 2? 46% diz que sim e 54% diz que não. Acertaram ou erraram? Então, a gente vê que a opinião do pessoal está bem dividida, mas, na verdade, a resposta é não. Não é mais grave? Não é mais grave. E aí é um fator de confusão muito importante. Então, a gente tem que pontuar que o diabetes tipo 1, ou qualquer tipo de diabetes, o grande objetivo do tratamento é prevenir as complicações. É que a pessoa não tenha problema na visão, problema nos rins, problema de amputação, problemas graves que a gente pode ter por conta do diabetes. E o objetivo é o mesmo nos dois. O grande ponto é porque a mudança da vida, a mudança do hábito do dia a dia no diabetes tipo 1 é uma mudança maior. Mas desde que essa mudança seja bem feita, conversada, explicada, bem acompanhada, o risco do desenvolvimento dessas complicações é parecido nos dois. Aquela pessoa que tem um diabetes descontrolado, seja tipo 1 ou tipo 2, ela está em risco das complicações. Aquela que controla bem, seja o tipo 1 ou o tipo 2, ela não vai ter as complicações. Então, o grande diferencial é o conhecimento. Tá, a gente tem mais duas perguntas, tá bom? Vou pedir para o senhor ser um pouquinho mais rápido em relação às respostas, porque coloca a terceira pergunta, ó. Diabéticos não podem comer uvas, mangas e bananas? Por exemplo, não pode comer fruta? Aí ficou empate, 50% sim, 50% não. Para essa resposta, a gente tem, sim, elas podem comer essas frutas. Na verdade, como eu disse, deve ter uma alimentação saudável sem uma proibição maior do que as outras pessoas. E vamos para a quarta pergunta e a gente encerra, tá? Quem come muito doce acaba ficando diabético? 69% diz que sim e 31% diz que não. Então, mais uma coisa polêmica e a gente tem não. Então, o doce, ele não está diretamente relacionado a desenvolver diabetes. O hábito não saudável, e aí envolve doce, envolve gordura, envolve não praticar atividade física, isso sim leva ao diabetes. Mas não é porque comeu doce que vai ter diabetes. Então, tem como prevenir a diabetes ou o diabetes? Tem sim, com certeza a gente Como tem como prevenir. Como é que a gente pode prevenir, doutor? E aí a prevenção, ela vai de hábitos saudáveis, e aí boa alimentação, alimentação saudável para qualquer pessoa, prática de atividade física, evitar a obesidade e, mais importante, procurar sempre o acompanhamento médico para a gente até descobrir isso de uma maneira mais precoce. E o tipo 1 pode ser prevenido? O tipo 1 já é mais complicado, a gente não tem uma medida preventiva realmente eficaz. Então não tem por que você ficar indo atrás do diabetes tipo 1. A ideia realmente é identificar precocemente quando a doença aparece. Ok, então, muito obrigada, doutor Martinho Nunes, eu conversei com ele, ele é endocrinologista e participou aqui do nosso quadro, tirando essas dúvidas, né, em relação ao diabetes, que a gente está no Novembro Azul e é um mês de conscientização sobre a doença. Muito obrigada, doutor Martinho, pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, tudo de bom.
Obrigada, viu?